mais uma vez com o nosso livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos dar sequência aos nossos estudos, ano de 2025, em que nós nos colocamos aqui no Grupo Instrumento de Esperança, com esse convite, com essa proposta da leitura desse livro maravilhoso. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus 11, 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. A concrição, aqui ele vem falar dessa palavra se referindo ao chamado. O chamado é para todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por sua vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. A coragem da fé. A coragem da fé aqui que ele se refere a Abraão, o patriarca, na sua coragem de seguir o Mestre Jesus, o convite, sem saber se realmente ia ter algum resultado naquilo que ele estava se comprometendo, assim como Moisés, aqueles seguidores que ele se comprometeu a levar os israelitas à salvação após a escravidão, como Paulo de Tarso, enfim. O convite é para todos e chega, aqui como diz, a nós também, que somos todos aprendizes do Evangelho. O chamado é para todos nós. E ele vem aqui. Devemos erguer os nossos corações, erguer os nossos corações, erguer os nossos olhos ao alto e prestar atenção nesse chamado. Segue adiante. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é o Cristo. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros de calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão os espíritos? Quantas nuvens estarão interpostas entre nosso pensamento, entre o céu e em largos trechos da senda? Insolúveis respostas. Interessante é ele fazer essa comparação aqui com a nossa fé, no propósito da busca da nossa fé incessante, porque nós vamos ser testados. Nessa encarnação, nós vamos ter como objetivo buscar o exemplo de Jesus, que foi muito testado, e nós seremos constrangidos, como ele diz aqui, a passarmos por inúmeras dificuldades, inúmeras provas, inúmeras dores, doenças, vamos ser testados na nossa fé, vamos ser incompreendidos, vamos ser talvez excluídos. Muitos daqueles que antes eram nossos amigos se distanciarão por causa das nossas escolhas, mas enfim, são inúmeras insolúvel a resposta para essas dificuldades que nós vamos passar, mas aí é onde nós vamos mostrar o tamanho da nossa fé, do nosso objetivo, estendendo assim com propriedade o que é mais importante. Ele segue o texto. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção sem esmorecimento. Olha que frase maravilhosa. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento, em seguida a solidão. Tudo aquilo que eu acabei de comentar. Ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Muitas vezes nós acabamos sucumbindo às tentações e queremos desistir de tudo, desanimamos, porque realmente a tarefa de ser espírita, como diz um orador, Raul Teixeira, a tarefa de ser espírita não é para quem quer, sim para quem aguenta. Tamanha as responsabilidades que nos aparcam devido aos nossos olhares agora mais focados nesse entendimento, nessa busca de elevação espiritual. Então,
a cada passo, a cada direção que nós resolvemos tomar, nós vamos ter assim muita iluminação pela elevação espiritual que está nos envolvendo, mas cabe muito a questão da materialidade nos puxar para essa densidade. E é indispensável, que ele diz aqui, seguir sem desanimar. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para adiante pelo menos alguns milímetros, né? Ou seja, sempre adiante. Abre-se a vanguarda em horizontes novos em entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando os obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedecemos por sua vez, conscientes da nossa destinação e convictos de que o Senhor espera, além da nossa cruz, os cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Maravilhosa lição que nos convida a termos resignação, a termos a fé, porque a doutrina espírita ela vem nos convidar essa proposta de aprendizado, de entender o porquê sofremos, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que têm resignação, que têm paciência, que têm compreensão, que têm entendimento, que vai passar pelos desafios, mas carrega a sua cruz, né? Pegue a tua cruz e siga, porque a vida não é somente esse compromisso da matéria. E aí nós vamos buscar os cimos, a elevação espiritual. Sabemos que nós estamos encarnados, mas na verdade não pertencemos aqui a esse planeta de provas, de expiação, aonde nós vamos passar sim os desertos, as dificuldades, os nevoeiros, os obstáculos inerentes à matéria. Mas quando nós estamos buscando os ensinamentos de Jesus, quando nós estamos nos envolvendo com a espiritualidade amiga, pedindo orientação, pedindo para que a nossa permanência, que nós sejamos firmes no propósito, para que tenhamos fé, para que não nos aflijamos, né? Para que o nosso coração esteja seguro, né? Assim como Pedro, a rocha, que foi testado também na sua fé, que caiu também muitas vezes no desânimo, na tentação, negou Cristo, e nós vamos entendendo que através desses recursos nós vamos acendendo a luz da esperança, que é a luz do conhecimento, e vestindo assim essa romagem, a parte que nos cabe nessa vida. E com essa leitura maravilhosa, nós vamos concluindo aqui o nosso Evangelho, Grupo Instrumento de Esperança, partindo para a nossa música, agradecendo a Deus e a espiritualidade por nos assessorar em mais um trabalho. Graças a Deus. E até a próxima.